A graça de celebrarmos Jesus Cristo, Rei do Universo, e dessa forma nós concluirmos o ciclo litúrgico desse ano do Senhor, é reconhecê-lo que Ele é o Senhor, reconhecer que Ele é o nosso Salvador, mas reconhecer que Ele reina sobre todas as coisas. E se Ele reina, é porque o Pai lhe preparou um reino. E Ele veio anunciar esse reino, Ele trouxe o seu reino ao nosso meio. Eu tenho certeza que eu, você, cada um de nós queremos pertencer ao reino de Deus. Nós queremos fazer parte do reino onde Jesus é o Rei. Nenhum outro reina em nossa vida, reina em nosso coração, reina em nossos pensamentos, sentimentos, atitudes, a não ser o Senhor Jesus. Mas eu preciso lhe dizer que o reino de Jesus não é um reino abstrato. Sim, não é um reino onde a gente fica imaginando Jesus com uma coroa e todos nós de cabeça baixa diante da sua presença. Não, esse é o reino da fantasia. O reino de Jesus é um reino real, concreto. O reino de Jesus está no meio de nós. Como ele disse, o reino dos céus não está aqui, ali ou acolá. Ele está no meio de nós quando nós fazemos o reino dele acontecer. Primeiro, é óbvio que proclamando ele como rei, assumindo ele como rei e senhor da nossa vida. Depois, você veja que o evangelho de hoje faz uma distinção muito clara entre ovelhas e cabritos. Eu sei que são dois animaizinhos muito queridos, mas como o evangelho trata de uma alegoria, é importante entender o que essa alegoria diz para nós. Você sabe que a ovelha ela é mansa, a ovelha é dócil, a ovelha é obediente. A ovelha escuta a voz daquele que é o pastor e segue o pastor. E é por isso que tantas passagens do Antigo Testamento, você ouviu a primeira leitura, como os evangelhos nos mostram sempre a figura de Jesus, o rei, como o pastor. O pastor que cuida das ovelhas, o pastor que trata das ovelhas, o pastor que reconduz a ovelha, porque as ovelhas são os símbolos daqueles que são dóceis ao senhorio de Jesus, escutam a sua voz e lhes obedecem. Mas quando você pega um cabrito, o cabrito é rebelde. O cabrito ele se esperneia por tudo. O cabrito é símbolo do orgulho, da soberba. Ele se envaidece tão facilmente. Então, por isso que o cabrito é o símbolo daqueles que não pertencem ao reino de Deus. Porque não obedece à voz do pastor, porque se rebela, porque foge. O cabrito é orgulhoso porque ele está preocupado só com ele. E o reino dos céus não são dos egoístas, individualistas, de pessoas que vivem fechadas dentro do seu mundo e pensando só nas suas coisas. Desculpa, deixe de ser cabrito e se torne uma ovelha do redil de Jesus. As ovelhas do redil de Jesus, elas são ovelhas porque são justas. E são justas porque seguem o seu pastor. Portanto, para pertencer a esse reino, nós precisamos ser pessoas justas. E pessoas justas são pessoas que praticam a justiça. Não precisa eu fazer uma demonstração sociológica para eu, você, para nós entendermos o quanto o mundo que vivemos é um mundo injusto. O que dói no coração é alguns acharem que as injustiças do mundo seja a vontade de Deus. O quanto toda e qualquer injustiça dói, machuca o coração de Deus. E todos aqueles que praticam toda e qualquer forma de injustiça serão separados, serão destinados
aquele mesmo fogo do inferno preparado para o diabo e seus anjos, como nos relata o Evangelho. Não fique pensando que o reino de Deus é só de oração, não, me desculpe. Porque muitas vezes nós, igrejas, somos muito alienados e somos muito ingênuos. Nós achamos que nós conquistamos o reino dos céus pela quantidade de oração que nós praticamos. E eu digo a você, por favor, não abandone a oração, porque a oração é que abranda o coração, a oração é que quebra o coração, que abre o coração, a oração é que nos aproxima de Deus. Mas desculpa, a oração não pode fazer de mim, de você, uma pessoa egoísta, individualista, uma pessoa que fica orando só contemplando o próprio ego. A oração de Jesus é aquela que me leva a sair de mim para encontrar-se com o outro. Maria acabou de orar, de dialogar com o anjo, com a presença de Deus. E ela saiu dela para acolher as necessidades da sua parenta Isabel. Jesus passava uma manhã inteira, uma madrugada quase que toda em oração. Ele se levantava para cuidar dos pobres, dos famintos, dos doentes, dos enfermos. A oração que não nos leva à ação não é a oração de Jesus. A oração de Jesus é aquela que arrebenta o coração para sairmos dessa mesmice de ficar só pensando nos nossos problemas, nas nossas aflições. A oração desperta em nós aquilo que diz as bem-aventuranças. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça. A oração nos leva a praticar a justiça no dia a dia. A oração não nos deixa conformados de forma alguma com qualquer miséria humana. A oração nos tira de nós para nos levar ao outro. Nós muitas vezes procuramos Jesus. Eu não sei porquê que a catequese dali ou de acolá ensina que Jesus está apenas no sacrário, que Jesus está na cruz. Mas a infeliz e pobre é a catequese que não ensina que Jesus está nos pobres, nos doentes, nos enfermos. Como nos ensina os padres da igreja, o sangue do pobre clamando nas nossas ruas é o sangue de Cristo. O corpo dos pobres dilacerados, jogados em nossas esquinas, é o corpo de Cristo. Eu sei que nós gostamos do corpo de Cristo aqui, na mesa do altar, porque esse corpo de Cristo afaga o nosso ego. Mas nós não gostamos do corpo de Cristo ferido, machucado, maltratado, que está por aí nas ruas da vida. Todas as vezes que fizestes isto ao menor dos meus irmãos, foi a mim mesmo que o fizestes, diz Jesus. Você sabe que Madre Teresa de Calcutá passava longas horas em oração, mas ela se sentia ainda vazia, só rezando. E quando essas 6 palavras caíram nos seus ouvidos, ela disse: agora eu entendi o que significa o Evangelho, porque antes eu só contemplava, agora eu entendo que contemplar me leva também a amar acima de tudo. Eu não preciso explicar a você como Madre Teresa saiu da oração sem deixar de orar para transformar a sua oração em amor. Amor aos pobres. E foi escolher os mais pobres entre os mais pobres do mundo, nas piores periferias da Índia. Ela recorda que muitas vezes ia levar uma sopa para um pobre, aquela sopa quente. O pobre recebia a sopa e jogava na cara dela de volta. Outros cuspiam na comida dela e ela dizia: esses eram os meus preferidos, porque esses não me agradeciam nem me afagavam o meu ego. Mas era para mim o próprio Cristo, sofrido, machucado, na pessoa dos revoltados e doentes dos nossos tempos. O dever da caridade, de cuidar dos pobres, doentes, enfermos,
Não é só das irmãs da Caridade, da Madre Teresa ou da Santa Dulce dos Pobres que nós admiramos tanto. Quanto menos dos vicentinos em nossas paróquias, que são excepcionais nas obras de caridade. A obrigação da caridade é de todo aquele que se aproxima dessa mesa e escuta essa palavra. A obrigação de viver a caridade é de todos aqueles que têm Jesus como Senhor da sua vida. Não fique esperando somente o reinado de Jesus na Eucaristia, porque Jesus eucarístico é o mesmo Jesus que está nos pobres, nos doentes, nos aflitos, nos presos. As obras de misericórdia corporal, elas têm que ser uma obrigação para a nossa vida. Você está vendo que no julgamento final, Jesus não está perguntando quais os mandamentos você praticou, quais são as orações que você rezou todos os dias, quantos textos você rezou, mas Ele está dizendo: vinde porque você me amou, porque eu estava com fome, porque eu estava com sede, porque eu era doente, porque eu era preso, e você cuidou de mim. Eu não sei porque quando a gente vai se confessar, nós não confessamos nossas omissões. A gente pode fazer, mas os condenados serão porque deixaram de fazer. É Jesus que está dizendo: afastai-vos de mim, malditos. Que duro ter que um dia ouvir isso de Jesus. Eu não te conheço porque a maldição caiu sobre nós. E a maior maldição é a omissão. A omissão de não cuidar, de não se preocupar. A omissão de não se ocupar-se com aquele que não tem nada. A maior maldição é eu viver chorando porque as coisas não estão do jeito que eu quero. A maior maldição é eu me cercar do meu individualismo, do meu egoísmo e só pensar no meu ego. Muitas vezes, o remédio da cura que muitos de nós precisamos é sair dessa acomodação para cuidar mais dos pobres. Quando você imaginar o que é a pobreza do outro, o que é o sofrimento que essas pessoas passam, vivem aqui nas nossas periferias, ao redor de nós, você vai imaginar que você nem problema tem. Alguns outros se iludem dizendo: eu tenho muito porque Deus me deu. Se foi Deus que te deu, não foi para você guardar para você não. Foi para você repartir com quem não tem. Se você acha que tudo que você tem é para você acumular, você não entendeu nada de Deus. Como diz São João Crisóstomo, tudo que temos em nossa casa pertence aos pobres. Se fosse para receber o Papa, o Padre tal na sua casa, eu tenho certeza que você teria um banquete maravilhoso para dar. Pega esse banquete, como nos ensina o Evangelho anterior, e vai fazer para os pobres. Vai cuidar de quem passa dias ou tempo sem ter o que comer. E isso não é nada demais. É só fazer o que deveríamos fazer. É só para realmente demonstrar para nós, não para o mundo, que nós somos mesmo seguidores do Cristo Jesus. Infelizmente, eu vejo muitas pessoas que nem creem em Deus, cuidando mais dos pobres, doentes, aflitos, do que nós, que louvamos, bendizemos, oramos em línguas, mas não nos voltamos para os pobres. Eu sei que é bonito aclamar Cristo Rei, chorar na presença dEle, maravilhoso, Senhor, Tu és Rei. Mas não saímos da adoração para a missão, para cuidar de quem precisa ser cuidado. O mundo está doente. Primeiro, pelos que estão doentes por causa das enfermidades. E a outra parte está doente pela indiferença, pelo pouco cuidado, pela frieza, pelo pouco caso, pela falta de compaixão com a dor e com o sofrimento do outro. Se nós, de fato, queremos pertencer ao reino dos benditos de Deus, sejamos justos. Pratiquemos a justiça e as obras de misericórdia. Porque senão, nem 1000 ave-marias todos os dias nos livrará da maldição, da omissão, de não cuidarmos dos pobres,
e daqueles que são renegados neste mundo.